Vibe Mundial FM. Alô, bom dia. Bom dia, Pois não, com quem estou falando? com Berenice. Oi, Berenice, bom dia. Bom dia. E esqueci, como que falaria seu nome? Ah, pode ser, olha, meu nome de batismo cristão é Arthur, pode me chamar de Arthur, que eu sei que eu atendo Rei também Arthur? por Arthur, isso. É do Rei Arthur. Sobre o aborto, Cristo, nas ordens, a gente tem entendimento, eu sei da gente, dentro do que a gente professa, mas de vocês, o aborto. O que você falaria sobre o aborto? Tá bom, eu vou tentar responder da melhor Assim, dentro forma. do que você professa, dentro daquilo que é dessa Claro, eu vou tentar ordem responder. religiosa, né? Dentro da ordem religiosa, não é que você acha do mundo, de política, nem de partido, né? É dentro da sua ordem religiosa. Tá bom, eu vou tentar responder da melhor maneira como eu aprendi com os meus gurus. Continuar, viu? Não pode desistir. Desculpa? Você tem que continuar, não pode desistir. Tá certo. Tem muita gente escutando. Eu agradeço muito pelo seu incentivo. Para mim é uma grande força, porque às vezes eu falo, nossa, quem será que está escutando? Eu já vi várias vezes você falando isso. Tem muita gente que você não tem oportunidade de perguntar, mas... Né, 8 da manhã do domingo, a gente fala, ninguém vai acordar para ouvir a Hare Krishna falando, não né? pense assim, tem, ó, como eu estou muito tempo escutando, tem sim. Tá bom, eu vou tentar então responder, tá bom? Você, por favor, desliga e aí a gente, para abrir o canal para outras pessoas também ligarem. Isso mesmo, tá certo, obrigado. Obrigado, Berenice, bom dia. Então, a Berenice perguntou sobre o aborto. O aborto, todas as atitudes que nós temos nessa vida, a gente tem que pagar. Existe um preço a pagar. Aqui existe o que é chamado de ação e reação. Nós vivemos no mundo do karma. Então, tudo que você faz nesse mundo, você tem uma responsabilidade e você tem uma reação de força igual e contrária. Então, essa é a terceira lei de Newton. Para cada ação existe uma reação de força igual e contrária. Então, a gente tem que pensar o seguinte... Isso falando de uma maneira fria e de física, né, do que acontece, de qual é a dinâmica desse mundo. Porém, vamos falar de uma posição agora do coração. Somos absolutamente contra o assassinato de um ser que está num ventre. As pessoas podem até argumentar por várias maneiras que existem motivos, às vezes, para o aborto. Foi um estupro, existe um feto defeituoso, etc, etc. Eu vou só interromper um pouquinho a resposta porque já tem outro telefonema. Olá, bom dia, com quem eu falo? Bom dia, Arthur, com Sônia. Oi, Sônia, bom dia, como vai? Eu vou bem, graças a Deus. Por favor, faça a pergunta. Porém, assim, Arthur, eu sou uma pessoa que todo mundo tem alguns problemas, mas às vezes eu estou andando muito desanimada, triste, e eu não posso, eu tenho que agradecer, eu pratico a gratidão, eu sei que tem que a gratidão, mas eu tenho um vazio dentro de mim muito grande. E eu queria preencher esse vazio, mas eu não consigo. Então somos dois. Esse vazio é o grande problema da existência. Mas eu vou fazer o seguinte, Sônia. Eu vou terminar de responder a primeira pergunta e já vou falar sobre o seu assunto também, tá bom? Tá bom, obrigada, Arthur. Bom final de semana. Um bom final de semana para você também. Então vamos voltar aqui para Berenice, para o tema aborto. Eu acabei de ver um filme de uma criança que foi abortada espontaneamente na 14ª semana. E ela era completa. Ela respondia a todos os estímulos com o pai, com a mãe. E foi assim, é emocionante. Você chega a derramar lágrima de ver aquele tamanhinho de feto com 14 semanas ser completo. Cérebro, mão, olhos, cílio, tudo com 14 semanas. Então eu não posso concordar. Na verdade, eu nunca ouvi meu guru falar sobre isso. Mas eu tenho certeza das escrituras sagradas, das pessoas santas, elas jamais admitiriam um aborto, a não ser num caso absolutamente radical. Então, deve ser visto cada caso e deve ser julgado com o coração e não pelas leis mundanas. Porque hoje, infelizmente, o mundo está sendo liderado por idiotas. Essa é a verdade do mundo. Antigamente, na era védica, o mundo era liderado por santos, por pessoas sábias. E hoje o mundo é liderado por materialistas que só visam o próprio lucro, o próprio bolso, a própria conta bancária, sem pensar no próximo, sem pensar no planeta, sem pensar nos animais. Então, eu não posso entender que não meus gurus da minha linha espiritual, guru, pessoa santa, ela é pessoa santa, seja numa igreja, seja numa linha
cristã, numa linha católica, numa linha protestante, um muçulmano, santo é santo, uma pessoa iluminada, que tem a consciência da alma, que tem a percepção da alma, que tem a percepção do amor a Deus, que tem uma comunhão com Deus nas suas práticas. O que significa prática? Significa a lida no dia a dia com o universo, com as almas, com as pessoas. Como que ela pode ser conivente com o assassinato que é o aborto? Então, não podemos nunca concordar de uma forma, pela lei, nem de uma forma obscura, fora da lei, com a interrupção da vida de um ser humano que está dentro de um ventre. Agora, é claro que alguns casos podem ser analisados, né? Alguns casos podem ser analisados e não vou ser eu que vou julgar esse tipo de situação. Mas, de uma forma generalizada, eu conheço, por exemplo, de uma moça que ela era de família de pessoas altamente espiritualizadas. E ela foi estuprada, isso na Índia, numa cidade sagrada, ela foi estuprada por uma pessoa bárbara, muito baixa. O que ela fez? Ela não abortou, ela teve o filho e o filho se tornou um grande santo. Então, quem é você para dizer essa alma que veio de um estupro ou veio de uma condição não muito favorável? Ah, mas eu não tenho condições financeiras. Mentira, isso é mentira. Todo mundo tem condições financeiras de criar uma família, basta trabalhar, né? O trabalho traz a condição para você criar um filho. Eu tinha uma amiga judia que ela falava uma coisa muito interessante. Ela falava, a criança já vem com o pãozinho debaixo do braço. E, na verdade, todos os meus amigos que tiveram filhos, eles ficaram prósperos, porque os filhos trazem uma responsabilidade e uma grande fortuna na vida do casal. Filho não é fardo. Filho é fardo para quem é preguiçoso, para quem é imoral, para quem não tem raízes espirituais. Eu não estou falando só raiz religiosa, porque eu não sou a favor. A religião organizada, muitas vezes é uma lástima no planeta, a religião organizada. Eu estou falando da religião da alma na sua relação profunda com Deus. E isso, para mim, é espiritualidade independente do templo. Nós fizemos um movimento que chama Nama Sankirtana, que mudou de Namahata para Nama Sankirtana, porque a ideia do movimento para a consciência de Krishna é transformar o coração das pessoas num templo. Se o seu coração é um templo, você não tem condições de pensar em assassinar um feto dentro do seu ventre. Se o seu coração é um templo de Deus, se você comunga com Deus, você vai aceitar todas as condições de vida como sendo favoráveis para o seu desenvolvimento espiritual. E não querer fazer um arranjo e com várias desculpas para você viver mais confortavelmente nesse mundo. E se você fizer isso, essa fatura vai chegar para você. Todas as faturas de todas as maldades e de todas as bondades, tanto o positivo quanto o negativo e o neutro, chegam no nosso endereço. E não adianta reclamar, porque não tem erro. A lei do karma não tem erro. Não adianta dizer que a fatura chegou na porta errada. Então tem um verso, Tateya no Kampam Sushamik Shamanobundja Naivatma Kritam Vipakam Rig Vagva Purbir Vidadam Namaste Diveta Jomukti Pade Sadayabak. Aquele que entende que todos os acontecimentos da vida, sejam bons ou ruins, eles são a maior bênção, a maior graça de Deus para minha correção, ele vive num amor com Deus, ele vive numa comunhão com Deus, porque ele entende que a mão de Deus não é pesada, Deus não é um punidor, Deus não é um castigador, Deus é pura graça, pura misericórdia, pura beleza, puro êxtase, né? A gente entende Krishna como sendo a suprema personalidade de Deus. E a gente recebeu a informação que grandes sábios, grandes santos, tiveram essa revelação que a suprema personalidade de Deus toca flauta. Então, na Índia, você vê Krishna sempre com uma flauta, mas você nunca vê Krishna batendo em alguém com essa flauta. Você sempre vê Krishna tocando a flauta, chamando as almas para o mundo transcendental, para o mundo espiritual, para uma vida de amor a Deus. E aqui no mundo material, no mundo que é chamado de Prakriti, no mundo da matéria, a gente tem que pagar nossas faturas. Então, a gente tem que ser muito consciente de como vamos lidar com outras almas. O que dizer de uma alma que está no ventre, seja de um animal, de uma vaca, de um cachorro. Não queremos a agressão, nós temos que evitar a agressão da forma mais extrema que a gente conseguir. Não é possível evitar
toda agressão nesse mundo, mas é possível evitar muita agressão nesse mundo. Por isso, somos vegetarianos, por isso protegemos os animais e tentamos abraçar todos os seres como nossos irmãos, porque são irmãos. Agora eu vou mudar de pergunta. Qual que era a pergunta da Sônia mesmo? Então, Sônia, o vazio é preenchido com práticas espirituais. Quando você tem um mestre espiritual e você convive com pessoas que são ricas em vida espiritual, você pratica a espiritualidade. Isso é chamado de sadhana, sadhana bhakti. A devoção, a prática devocional a Deus, o canto do santo nome de Deus, as orações, e isso vai preencher o seu vazio. Quando esse vazio chegar para você, se coloca de joelho, onde você estiver, no quarto, se coloca de joelho no sentido talvez não externo, mas internamente, seja numa praia, no ônibus, no trabalho, no carro, e ora, peça a Deus iluminação e Deus vai guiar seus passos.